vamos de matéria. Mudando o discurso, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que hoje ele é um liberal, né? E promete privatizações, atacou o Lula e também o Alexandre de Moraes. Pode rodar. Em um pouco mais de uma hora de entrevista exclusiva concedida à revista Veja, Bolsonaro fez uma meia-culpa de suas polêmicas com as mulheres sobre a privatização e fez críticas ao seu rival nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Abre aspas, eu errei, fecha aspas, disse referindo-se a um bate-boca no Congresso em 2014, na qual disse que só estruparia a deputada Maria do Rosário na ofensiva por ela ser feia. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Bolsonaro lembrou ainda de outro episódio que gerou revolta nas redes sociais, quando declarou que depois de 4 filhos homens, a caçula nasceu em uma fraquejada. São brincadeiras que a gente extrapola e se arrepende. Afirmou, abre aspas, a fraquejada foi quando meu coração amoleceu com a chegada da menina. Sempre me emociono com a minha filha e ela foi a primeira pessoa com quem me preocupei após levar a facada, fecha aspas. Ele fez uma capacidade enorme de mentir sem ficar vermelho, fecha aspas. Em outros velhos inimigos, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sem deixar de lado as antigas teorias conspiratórias que vão da ameaça da volta do comunismo à suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Abre aspas, vamos mostrar o que fizemos. Estamos recuperando os empregos, reduzimos o preço da gasolina e atendemos os humildes com o Auxílio Brasil. O país vai para o 3º mês seguido de deflação. O Brasil está sendo um exemplo para o mundo. Paulo Guedes merece um prêmio Nobel da Economia. No passado, fui enfantizado, voltei contra as reformas, mas a gente evolui, se aperfeiçoa. Hoje penso diferente, sou um liberal. E o livre mercado nos ajudou a superar as questões da pandemia. Bolsonaro também acabou sendo questionado com relação ao debate no segundo turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas, não vou sair do sério, estou me contendo, mas às vezes falo palavrão, mas não sou ladrão. Tenho que apresentar e vamos comparar os governos. O Bolsa Família pagava lá atrás uma média de R$ 192. Com o Auxílio Brasil, passamos agora para R$ 600 e vamos tornar isso efetivo para o ano que vem. Acabamos com as invasões do MST. Na época do Lula, você tinha 20 invasões por mês. Veja o perfil dos meus ministros e pergunte para o Lula quem seriam os ministros dele. O Zé Disseu voltaria para a Casa Civil? Não queremos esse retrocesso para o Brasil. Muito bem, no outro extremo do que falou o presidente Jair Bolsonaro, nós temos o candidato Luiz Inácio, que disse o seguinte, nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração. O ex-presidente falou isso ao lado de Simone Tebet. Pode colocar no ar, por favor. Nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração, de um homem que não teve a sensibilidade de derramar uma única lágrima por nenhuma das mais de 680 vítimas do Covid. Um homem que, presidindo esse país, não teve a coragem de visitar uma única criança órfã de pai e de mãe que morreram do Covid. Não teve dó nem piedade de negar as vacinas quando elas poderiam ter salvado metade das pessoas que morreram. Não respeitou os laboratórios brasileiros, tanto a Fiocruz como o Butantan, laboratórios de excelência respeitados no mundo inteiro. Não respeitou a Organização Mundial da Saúde, não respeitou os secretários de saúde, não respeitou os governadores, não respeitou a inteligência brasileira. Ninguém queria que ele fosse o responsável. A gente só queria que ele fizesse o que o chefe de Estado tem que fazer. Quando o chefe de Estado não sabe fazer as coisas, ele organiza quem sabe. Muito bem. Você que estava assistindo aí, Paulo Cavalcante, esse vídeo, não se conteve com a fala do candidato Lula, por favor, seja o primeiro a comentar. Bom, vou começar pelo início, né? O primeiro vídeo que passou foi do Bolsonaro. É claro que se a gente tivesse, né, o Bolsonaro está aí, se eu não me engano, há mais de 36 anos na vida pública, e está diante dos holofotes, né? Eu imagino se eu que, né,
estive dando palestras tantos anos, né, há mais de 35 anos palestrando, eu tenho muita coisa gravada. E tem muita coisa que eu não falaria a mesma coisa hoje. Talvez mudaria o tom, talvez acrescentaria, talvez diminuiria. A gente vai evoluindo com o passar dos anos, né? E muita coisa que o Bolsonaro falou, o Bolsonaro viveu muitas vidas, como todos nós vivemos, né? Eu mesmo morei em vários lugares e tem lugares que eu vivi de uma forma, hoje eu vivo de outra. Em cada lugar eu tive amigos diferentes e você vai evoluindo. É natural, né? Então a gente não pode julgar uma pessoa por coisas de 30, 40 anos atrás. Porém, ele fez uma meia-culpa, ele disse, olha, tem coisas que eu não diria, como tem eu mesmo, né? E eu acredito que você, dona de casa, você, meu senhor, minha senhora, meu amigo, minha amiga, você também tem coisas que você fez no passado que você não faria hoje. Agora, o importante é olhar para o Brasil agora. O que está acontecendo? Qual o tipo de Bolsonaro que nós temos? Né? O Bolsonaro casado com a Michelle, o Bolsonaro trabalhador, o Bolsonaro que luta pela família, o Bolsonaro que está trazendo o maior crescimento que esse Brasil já teve no meio de um temporal e de uma pandemia fora do comum. Aí você tem, do outro lado, um senhor que é criador de mensalão, criador de petrolão, que colocou a maior quadrilha que esse Brasil já teve. Eu acho que nós não temos uma experiência diferente. Zé Disseu, um bandido, uma pessoa contra... E ele nem... Eu gosto do Zé Disseu porque ele não esconde a bandidice dele. Ele fala na real. Nós temos que tomar o poder. Ele é, olha, uma das pessoas que eu mais admiro dentro do PT é o Zé Disseu, porque ele não se esconde, ele mostra as garras e mostra quem ele veio e mostra quem ele é. Agora, você quer esse tipo de gente novamente? E aí ele vem dizer que o Bolsonaro não derramou nenhuma lágrima. O Bolsonaro quase morreu. O Bolsonaro, ele visitou cada casa do plano piloto. Ele entrava nas casas ali da Ceilândia e das cidades satélites, as pessoas sem comida. A própria Michelle distribuindo alimentação para aquelas pessoas mais próximas. Quando ele colocou os R$600 à disposição do pessoal, aumentando 4 vezes mais o Bolsa Família, para que nenhuma família tivesse necessidade. Eu tive pessoas, eu posso dizer, gente, eu sou uma pessoa da comunidade. Eu estou em contato com as pessoas. Muito diferente de muita gente aqui que fala e não faz nada, eu estava na linha de frente, distribuindo alimentação para as pessoas. Eu estava na rua quando não podia mais fazer reuniões na igreja. Eu não fiquei fechado em casa, não, tomando vinho e comendo queijo. Eu abri a minha igreja, fui lá para a rua e fui abençoar os carros com água ungida, orar pelas pessoas na rua. Eu estava lá em cima de uma caminhonete, eu não fechei. Então eu sei o que as pessoas, mães solteiras da minha igreja, porque a minha igreja tem mães solteiras também, empregadas domésticas, dizendo para mim, eu estou recebendo R$1.200, porque além de ser mãe solteira, eu também recebo auxílio. Então eu recebo 2 vezes. E pessoas que estavam tendo um salário que nunca tiveram. Eu tenho um caso de uma família que eles não eram casados, então ela recebeu como mãe solteira, recebeu 2 vezes, e o marido também, que era companheiro dela, recebeu mais R$600. Então não foi R$1.200 mais R$600, R$1.800. Eles não ganhavam isso antes. Então quero dizer para você, meu amigo, há uma diferença muito grande entre Bolsonaro e Lula. E eu fico com uma fala que daqui a pouco vai sair, muito importante, de um empresário, quando ele diz algo muito forte, eu concordo com ele, em gênero e grau. Arnaldo Lourenço, seu comentário sobre as 2 falas. Eu só gostaria que... O microfone, Arnaldo. Tem quanto tempo? 4 minutos. O mesmo tempo do Paulo Cavalcante e dos demais. Só quero 30 segundos. Fixe nos meus olhos aqui, a minha resposta, meu comentário está no meu microfone. Fixe nos meus olhos, fixe nos meus olhos. Eu vou ficar em silêncio em homenagem, 30 segundos só, às 680 mil mortes de pessoas nesse país. Terminou, Buiu? Eu pedi 30 segundos. Não, Buiu, o programa... Meu comentário é meu olhar. Respeite. A galera tá morrendo de rir lá dentro. Deu.
Tudo bem, acho que você já leu o que eu gostaria de falar. Moisés Cruz, o seu comentário sobre as duas falas. Bom, eu estava olhando aqui na internet as várias visitas que o presidente Bolsonaro fez às famílias, às crianças pobres, aos órfãos na pandemia, levando esperança, conversando com elas, liberando auxílios, recebendo 325 mil irmãos da Venezuela. Foi um dos países que mais receberam os irmãos, fugindo do socialismo e comunismo que tem na Venezuela, que o Lula apoia de coração, que o Lula aplaude as mortes, né, a fome, a miséria lá na Venezuela. Agora, nenhum desses outros países aí que são comunistas igual o Lula receberam os venezuelanos. Cuba não quis eles, as pessoas não querem, Nicarágua não quer eles, mas o Brasil quis. O presidente Bolsonaro abriu as portas para 325 mil irmãos que vieram da Venezuela. Vieram da Síria, do Congo, vieram do Paquistão, estão vindo para o Brasil, estão sendo bem aceitos. Inclusive, a primeira-dama fez um culto lá para recebê-los, lá no Palácio do Planalto. Estamos recebendo ucranianos. Estão a gente está recebendo o pessoal do Peru, que está sendo perseguido, agora, os padres, as freiras. Isso, agora qual é? Isso, lá na Nicarágua, apoiado pelo Lula, o seu Ortega, botando cristãos para fugir de lá. Agora, pessoal, vocês viram o Lula chamando o presidente sem alma? Sabe qual é a tática que está por trás disso, pessoal? Você que está em casa, que está nos ouvindo. A tática é desumanizar o presidente. Porque desumanizando o presidente, isso é trazendo para o jogo sujo deles. Porque eles são assim, eles jogam sujo. Desumanizar o presidente para quando você encontrar na rua, dar um tiro na cabeça dele. Você matá-lo com facilidade. Porque ele não tem alma. Ele é um Deus amado, como ele disse. E ele sabe o jogo. Ele sabe a tática de guerra que ele está usando. Quando você faz isso para diminuir o teu oponente a esse ponto, você está chamando o teu público para agredir o presidente, para tentar matá-lo, como já fizeram um esquerdista chamado Adélio, que tentou tirar a vida do presidente. Então, esse presidente Lula empurrou o povo para a miséria, aumentou as despesas, roubou a nação e agora está aí tentando botar no presidente aquilo que ele é. Porque ele retrata para o presidente da República aquilo que aquilo que está nele. Ele sim é um Deus amado, porque tirou bilhões do Brasil e mandou para fora, deixando a nossa população na miséria, mandando dinheiro para ditaduras, apoiando a morte em Cuba, fuzilamento de pessoas. Esse é o Lula. Ex-ministro Amir Lando, curiosamente, ex-ministro do governo Lula. Por favor, o seu comentário. Olha, cada um fala o que quer, do jeito que a sua competência permite, do jeito que o seu conhecimento lhe dá palavras e informações. Ora, vamos parar com essa história comunista. O que é comunismo? Vocês parecem que não sabem o que é comunismo. O Lula passou um governo, a Dilma passou dois governos, a Dilma passou um governo e meio e ninguém implantou o comunismo. Nunca se falou em comunismo no Brasil. Eu mostro o vídeo pro senhor, o Lula dizendo nós vamos ficar 30 anos e vamos implantar o comunismo. Tem um vídeo aqui, eu vou mandar pro senhor no privado. O senhor está dizendo que nunca falou, ele falou sim. Nós vamos implantar o comunismo no Brasil em 30 a 40 anos. O Lula disse isso, eu tenho um vídeo e mando pro senhor. Pois é, o senhor disse que nunca falou, que isso nunca foi projeto do Lula. Eu nunca vi, mas não interessa se ele falou ou não falou. Ele não implantou no seu governo 2 mandatos. Então, eu acho assim, sabe, é de uma pobreza. Isso aí não dá voto para ninguém. Quer dizer, não adianta fazer esse tipo de agressão. A gente tem que ser, no mínimo, verdadeiro, tem que ter um compromisso com a verdade. Agora, que o Bolsonaro realmente tratou mal a Covid, tratou. Era uma gripezinha, não era para chorar os mortos, o leite derramado, que ele falou que isso era uma fraqueza das pessoas, tem medo da Covid, etc, etc. Eu não sou coveiro, vai isso com a tua mãe. Quer dizer, maricas, eu não quis dizer porque essa é uma questão que pode ofender as pessoas, mas ele falou. Então, meus amigos, eu acho assim que é deplorável ver esse tipo de acusação. Agora, ele realmente tratou mal e não teve compaixão. Olha, eu escrevi aqui um pequeno artigo sobre os órfãos. 1,5 milhão. 1,5 milhão no Brasil.
Mas eu falei, chora aqui de Rondônia. Chora tanto para que a nossa bandeira se lave com teu pranto. Chora porque essas crianças estão abandonadas, sem uma política pública capaz de ampará-las. Perderam os pais, perdeu a mãe, ou o pai, ou os dois. Estão jogados nos tios, nos avós, os que têm. Então, quer dizer, são essas questões que realmente clamam. Os inocentes choram e clamam por justiça e não se faz nada. Que política nós tivemos, que sensibilidade tivemos diante de tantas mortes? Que nenhuma, pelo contrário, um desdém. O que houve foram agressões aos mortos, às crianças, àqueles que sofreram brutalmente com essa pandemia. Sem contar o corte do auxílio imediato que teve. Então, quer dizer que esse auxílio, ele tem assim um aval do Congresso. Se não tivesse o Congresso, não é dinheiro pessoal. Eu entendo que as pessoas, como o pastor Paulo, aliás, o bispo Paulo, são ações da iniciativa privada, como se vê em São Paulo, como via organizações. Eu queria parabenizá-lo por isso. Cada um fez o que pôde. Eu não tenho nada. Se não é esse povo... É o meu aplauso. Se não é esse pessoal voluntário fazer... Concluiu o seu comentário, Amir? Concluo agora para dizer, eu acho que tudo isso tem que ser colocado sem paixão. Vamos aos fatos, à verdade. Porque se a gente não fica de acordo com os fatos, alguém está mentindo. Zezinho Santos, sua vez. Olha, na verdade a gente tem que ser justo, tem que ter compromisso com os fatos. Mas quando eu vejo Buiú fazer... Eu já falei, Buiú, ele é inteligente. Antes do programa, até a gente estava falando aqui do intelecto dele. É uma pessoa inteligente. Mas tem momentos que ficar em silêncio, eu acho, para quê? É comentar, critique. Quando eu fiquei, meus olhos falaram. Não, o que seus olhos falaram? Ué. A gente aqui não está para jorrar militância. A gente aqui militância, o que você entendeu que meus olhos falaram? Militância não, de quê? Uma crítica, Buiú, nós podemos fazer. Nós estamos querendo falar, quando a gente traz aí os dois, que a gente tem que ser justo, os dois vídeos, é para a gente falar o seguinte, do que eles têm para o Brasil. Quer dizer, as explicações da entrevista da Veja, que coisas que sempre falaram, da fraquejada, e ele, até no debate, Ciro Gomes falou, entendeu? E ele explicou. Se foi sério, se foi brincadeira ou não, é outra coisa. Quanto à questão de Lula, na verdade, o que Lula vende é aquele Brasil que ele voou naquele tempo. Mas depois de Lula, você sabe, foi o desastre da Dilma, a corrupção do governo Dilma, o que a petralhada fez no governo da Dilma. Todo mundo joga debaixo do tapete. Petralhada, rapaz, foi Ciro Nogueira, estava no governo e hoje é o chefe de gabinete de Bolsonaro. Também. É Roberto Jefferson que estava lá, que está de Bolsonaro. E por que você não teve a oportunidade? São os mesmos, tô falando para você, tô debatendo com você. Não. Você falar de petralhada, e quem roubou foi os caras do PP, foi os camaradas do MDB, foi os caras que estão com o Centrão. Pega um contraponto no minha fala. Vamos ser verdadeiro. Por favor. Eu já falei, Buiú virou comediante mesmo. Mas estamos aqui para a gente debater. Então, os caras que pegaram ouro no MEC aí. Buiú. Ouro? Não tem nada de ouro. Por favor, gente, deixa eu terminar. Onde está ouro? Me mostra pelo menos uma grama desse ouro. Gente, uma grama só, uma foto. Zezinho, você tem que concluir, eu vou cortar o seu tempo. Não, mas como? Se ele interromper? Ô, diretor, corta o microfone dos dois, corta de todo mundo aqui. Vai lá, Zezinho, conclui. Vamos lá. Agora, o que nós vamos falando sobre a pandemia foi um desastre. O desastre, governo federal, governos estaduais e prefeituras. Prefeituras de todo. Me diga um aí no Brasil que acertou. Eu fui crítico aqui, eu bati nesse governo, mas todos erraram. Todos. Quem foi que acertou? Me fale aí. Todos. E o que nós estamos vendo é o seguinte: querer agora atribuir só ao governo federal, aí, como é que se diz?
aí é algo tendencioso. Ô Zezinho, mas o governo federal chamou para si e disse que os governadores, prefeitos não tinham Todos erraram, competência. amigo. Proibiu todo Não mundo. tinha Todos competência, erraram. que prendia. O Estado do fazia Maranhão tanta bobagem. acertou o menor índice de Todos morte do erraram. país. Estado do Maranhão. Todos Aí erraram. seu Supremo declarou que era uma competência concorrente. Só deixa ligado do Foi, que era tri. Claro, Que era tri. Concorrente técnico. Agora, e todos nós? É das três entidades, a União, os estados e municípios. Essa que é a verdade. Agora, eu acho que se não fosse os prefeitos e sobretudo, os governadores decretarem Deus me lockdown, que não existia o lockdown, nós teríamos expandido a doença porque atrasaram a compra de vacinas. Mas, ó, atrasaram 45 dias. Tá, vamos lá, Concluiu. Zezinho, 1 minuto para você concluir. Pode cortar agora o microfone do... Tá cortado o seu microfone. O seu microfone está cortado. 1 minuto para concluir, por favor, Zezinho. Olha, o lockdown, todos nós somos contra, porque é uma medida extrema e perigosa. Agora, Imagina se todos estivessem na rua. Tá cortado o microfone dele, Zezinho. eu Conclui, sei, conclui. amigo. Agora, no momento desse, eu sei que vai para a O mundo urna. inteiro fez isso. Aí Mas no momento desse. voltou atrás e disse que não valeu de nada. Zezinho, os microfones aqui estão cortados. Conclua, por o que nós gentileza. estamos, o que nós precisamos saber, Abi, o que nós precisamos saber é o que eles têm para o Brasil e como fazer. Agora, jogar militância e jogar para a plateia, todo mundo sabe. Até os candidatos sabem fazer. Agora, eu quero ver como resolver o problema e as pautas que o Brasil tem pressa.